Aqui você é top, aqui você é primeiro lugar. Simplesmente Web Rádio Voz de Erechim. Aumente o som e curta a melhor programação. Essa rádio é top. Web Rádio Voz de Erechim. Conexão com a comunidade. Conexão com a comunidade. Na Web Rádio Voz de Erechim, você tem mais voz. Conexão com a comunidade. Das 9 às 10 da manhã, você fica por dentro de tudo sobre a comunidade. Conexão com a comunidade. Web Rádio Voz de Erechim. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Venha para a Hyundai Cordial e conheça a nova ousadia da nova geração do HB20 e HB20S. É mais que uma renovação, é um novo carro para uma nova era. Mais conforto, sofisticação e modernidade. Ouse sair do comum, o futuro da categoria já está aqui. Venha para a Hyundai Cordial e atreva-se com a nova geração do HB20 e HB20S. Hyundai. Diante da propagação do novo coronavírus, sugerimos que você aumente os cuidados com a sua saúde e com as pessoas ao seu redor. Por isso, reforçamos a importância dos nossos canais digitais. E para falar com o Sicredi, você também pode utilizar o nosso WhatsApp. Para começar a usar, é simples. Envie uma mensagem para 51-3358-4770 e converse diretamente com a sua agência. É muito mais praticidade no seu atendimento. Sicredi, gente que coopera, cuida. Aqui você é top, aqui você é primeiro lugar. É saborosa e a embalagem é divina. Tem qualidade e é gostosa em qualquer clima. Seja no inverno ou no forte do verão, o mais puro chimarrão é com erva cristalina, muito bom. Em casa, na praça, na rua, na esquina, só uso a erva cristalina. A moída grossa, suave ou fina, com chá ou sem chá, é cristalina. Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. Às vésperas de completar 30 anos no mercado, a Carvalho Materiais de Construção e Acabamentos oferece uma grande variedade de produtos que vão do material bruto ao acabamento de sua obra. Com uma ampla loja matriz localizada na rua Marcos Uchoa, no centro de Erechim, e 3 filiais distribuídas nos bairros Três Vendas, São Cristóvão e Bela Vista, possui uma equipe altamente qualificada para lhe oferecer excelentes preços e as melhores condições de pagamento. A Carvalho também possui uma prática loja virtual repleta de produtos e que atende a todo o país. Carvalho Materiais de Construção e Acabamentos, o melhor para sua obra. Tranquilidade para você. Aqui você é top, aqui você é primeiro lugar. Conexão com a comunidade. Web Rádio Voz de Erechim. Muito bem, gente amiga, 9 horas e 41 minutinhos, 9h41 desta manhã de quinta-feira, hein? É, quinta-feira já, né? Hoje, dia 2 já de abril de 2020, estamos ao vivo aí com o nosso programa Conexão com a Comunidade. Nesta quinta-feira, gente, quinta-feira que começou a chover logo cedo, com chuva, como diz o Galdério, né? Bem levezinha, mas começou a chover. E a gente, claro, torcendo muito aí para que chova muito aqui na nossa capital dos gaúchos. Capital dos gaúchos é em Porto Alegre, mas aqui é capital também, né, da amizade.
Falamos ao vivo a temperatura neste momento na nossa Grande Erechim, 21 graus. 21 graus é a temperatura, a umidade relativa do ar em 89%, tá alto, por isso que vai chover, né? Chove hoje, chove amanhã, hein, gente? Tá chovendo aí, deixa que chove, né? O que a gente faz quando chove? É brincadeira, né? Muito bem, falamos ao vivo em nome, é claro, do Sicredi, isso mesmo, Sicredi. Gente que coopera, cuida. Estacione rotativa aqui na Nelson Elleres, no centro de Erechim. Aproveite e entra na Play Store e baixe o app da Estacione Rotativo. Isso, na app, baixando o app aí na Play Store ou na Google Play, hein? O telefone é 5437120279, o WhatsApp 991420872. A galera tá todo mundo aí em quarentena, mas você aproveita aí e baixa aí o app, né? Falar o que da erva mate cristalina? Tô aqui saboreando o chimarrão da erva mate cristalina, né? Um abraço ao Nério, obrigado pela sua confiança, obrigado por também estar conosco, né? Estamos aqui tomando aquele chimarrão da erva mate cristalina, hein? Carvalho, materiais de construção e acabamento, gente, o pessoal tá trabalhando lá, viu? A galera tá trabalhando. Você pode dar uma ligadinha aí no 54-35-22-2700, na Marcos Uchoa 253 e na Santos Dumont 519, no bairro São Cristóvão. O telefone 54-35-22-0107 ou na José Oscar Salazar, nas Três Vendas, 54-35-22-2029. E na rua Sergipe 1504, o telefone é 54-35-22-0027. O pessoal tá trabalhando com a teleentrega, gente. Isso mesmo, você pode ligar lá, pedir o material que você precisa. O pessoal da Carvalho entrega pra você rapidinho, viu? É só pedir e o pessoal chega aí em 1 minuto. A entrega mais rápida da cidade é com a Carvalho Materiais de Construção e Acabamento. Isso, em 4 endereços para melhor atender. Materiais de construção e acabamento é com quem? Carvalho Materiais de Construção. Muito bem, começamos mais um programa, hoje com a presença ilustre do Dr. Marcelo Porto e também do Dr. Rodrigo Trindade, né? Rodrigo Trindade, que também vai estar conosco aqui hoje, o Dr. Marcelo e o Dr. Rodrigo Trindade, que vamos conversar sobre diversos assuntos, entre eles eu vou falar, é claro, o Dr. Marcelo, gente, que como sempre, né, eu sempre tenho que falar, né, do time dele, o time do coração dele, que é azul. Ele disse que a casa dele, ele chegou a pintar a casa, gente, vocês não têm noção, ele pintou a casa dele de azul, né, o apartamento dele lá em Caxias do Sul, por fora assim é tudo azul, né, ele pintou de azul, porque em comemoração do time dele do coração, que é o Colorado. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Clóvis, bom dia, meu querido amigo, colega Rodrigo Trindade. Pintei de azul, mas depois com uma botada, né, eu ia pintar de azul, preto e branco, mas aí ficou desbotada, pintei de vermelho. Então, para ficar uma cor mais adequada, né, ao momento que nós estamos passando agora. Então, já espanta todo mundo, não fica lá. Né? Mas hoje tu estás em minoria, Clóvis, porque... Por que minoria? O Rodrigo... Eu tenho... Ele é colorado, então estás em minoria. Hoje a torcida é mais colorada do que gremista. Ao contrário do Bola na Rede. Tá? Bem verdade. Agora vem a punição do Grenal, né? Vem a punição dos jogadores, então não adianta a gente falar, enquanto não houver a punição pela Conmebol ainda, houve só a oitiva dos jogadores envolvidos, né? Então a gente vai passar um período, deve sair hoje a decisão, se não saiu ontem. Eu estou muito por dentro do futebol. Tem tanta coisa, o Rodrigo é prova disso, a gente acaba trabalhando em home office, né? As coisas aparecem. Quem é diretor do foro, no meu caso, de um foro grande como é Caxias do Sul, né? Tem 12 juízes envolvidos, então a gente sempre tem alguma coisa para solucionar. Seja de questões que envolvam alvarás, algum processo antigo, físico, se precisa. Então, olha, pensar que não estamos trabalhando é o contrário, né, Rodrigo? A gente está trabalhando. Mas eu quero, Clóvis, com a tua permissão, apresentar os que não conhecem o Dr. Rodrigo. Fique à vontade. Ele é titular da vara de Frederico Westphalen, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, ele é especialista em Direito Laboral pela UDELAR, no Uruguai, e é ex-presidente da Matra Qualifica e
está entre nós, né, Clóvis? E com muito Verdade. orgulho, né, nós recebemos Com esse certeza. que nós auxiliamos a comunidade. Né? Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Espero contar contigo em outras tantas oportunidades aqui para que tu nos brindes com o teu conhecimento, com a tua experiência como magistrado trabalhista e como um grande colega, um grande amigo que é. Muito obrigado, bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Clóvis. Felicidade de estar aqui com vocês. Eu também acho que vou pintar minha cara, mas eu vou pintar de verde esperança, sabe? Porque eu acho que esse é o sentimento que todo mundo está esperando e que precisa ter, né? Acho que é o mais importante nesse período tão difícil. Mas é um prazer estar aqui com vocês, junto com o Clóvis, com o Marcelo, falando na Web Voz, e estamos à disposição para a gente ir conversando e entendendo melhor esse novo mundo que está nos aparecendo aí, que a gente tem que enfrentar. Muito bem. O doutor Rodrigo, que o doutor Marcelo apresentou ele como colorado, né, gente? Então, o doutor Rodrigo também é colorado, né? Só para a gente fazer um adendo aqui. Colorado e, claro, hoje eu estou em minoria, mas no programa Bola na Rede aqui sempre predomina o azul, né? O azul celeste, que é imortal, viu? Nem o vírus corona consegue derrubar o imortal. Sabia disso, né, doutor Marcelo? Boa. É verdade, é verdade. É um grande imortal que sempre morre no final, como eu vi que, doutor Rodrigo, eu vi que hoje eu tô ferrado. Hoje eu tô ferrado. No programa Bola na Rede aqui, a gente consegue, né? Mas hoje eu tô perdido, hoje não tem jeito, viu? Em seguida, o doutor Marcelo já me derrubou, não adianta mais, né? Infelizmente, já perdi o dia hoje, não tem jeito, né? Tá muito bem, tu está cercado por amigos, isso que é importante. Se dedica, né? E que nas horas de folga, né, quando a família permite, quando o trabalho permite, torce para o seu time de coração, né? Assim como nós respeitamos, isso permite o respeito de coração. É sempre assim, né? Aquele jogo de final de ano da Clanel, sempre eu participei. Eu era o árbitro. O Evandro Couto dizia, este não apita nada. Então, eu como... Aí eles gostavam muito de gritar a famosa frase, juiz ladrão, né? Aí eu ficava, bom, juiz não é juiz, é árbitro ladrão. Uhum. É verdade. É juiz ladrão, é árbitro ladrão. Quer chamar de ladrão, chama de árbitro ladrão. Eu optei o jogo, o Grenal da Canel lá, eu optei do lado numa bandeira do Internacional. E fui honesto, tanto que o Grêmio ganhou. 4-2. Mas ganhou porque mereceu, né? Não, naquela época nós tínhamos aí do querido Lisca, né? Bem verdade, nosso amigo. Bem verdade. Bom, mas assim, eu quero que tu me oriente. Eu tenho muitas coisas para conversar com o Rodrigo, pelo óbvio, né? E eu tinha mencionado uma matéria sobre as demissões, que na verdade são despedidas. A demissão é uma atitude do próprio empregado. Eu peço demissão, eu sou despedido do emprego, é uma atitude patronal. Mas se utiliza o termo demissão para tudo, seja para eu peço a demissão para oferecer, então despedir para demissão. Mas tu falavas nas despedidas em massa ou nas despedidas de empregados, e tinha mais um assunto que me falhou agora, além das despedidas. Depois das despedidas, como vai ficar os pagamentos também, doutor Marcelo? Tem uma pergunta aqui da Mari, que a Mari pergunta como fica depois das férias os pagamentos, os vencimentos, ou seja, como vai ficar? Tá, então nós vamos fazer o seguinte. O Rodrigo enfrenta essas matérias, né? Não vou chamar de doutor Rodrigo, vou chamar de Rodrigo. Claro. E as questões formais ficam nos momentos formais. Nós estamos aqui no auxílio, a grande maioria das pessoas que vão nos ouvir e ver agora é daquelas que, ao longo do dia, vão acessar para ver lá nas plataformas digitais. Então, eu vou passar ao Rodrigo e eu complemento com alguma situação que eu tenho evidenciado em Caxias do Sul, assim como ele evidencia com o contato que a gente tem diário com os demais colegas, seja os nossos grupos do WhatsApp e por aí vai. A gente tem contato com muitas pessoas no Facebook também, né?
posicionar as pessoas. Atualmente, nós temos duas LPs que são básicas para o relacionamento entre empregado e empregador. Então, na 127, seria uma micro-reforma trabalhista, e agora na 936, que é de ontem. Né? Então, vamos, dentro dessa baliza, claro que nós temos a reforma trabalhista, né? Desde 2017, né? Então, nós vamos montar as respostas com base naquilo que a legislação nova impõe ao relacionamento entre empregados e empregadores, inclusive essas despedidas e a segurança que o trabalhador tem que ter neste momento. Né? É uma insegurança para todos, infelizmente. Chegamos a um estágio de calamidade pública, né? Muito ruim, mas alguma segurança jurídica nós temos que passar. Então, eu vou passar a palavra para o amigo Rodrigo. O início aqui dele, ele tem o tempo que ele precisar para fazer a explanação dele, depois a gente complementa e vai, aqui nessa conversa, ampliando os horizontes das pessoas, naquilo que seja necessário. Nos interrompa que a gente responde as perguntas que sejam pontuais aí de cada um. Tá? Então, Rodrigo, a palavra está com o amigo aí, a gente tem as demissões, as despedidas nesse período. Tá bem. Responsabilidade aí, já passou, já que a gente começou com o assunto de futebol, né? Já Marcelo lançou a bola agora aqui e eu tenho que descobrir o que fazer com ela. Mas Marcelo já apresentou o panorama normativo de leis muito claro, realmente. Nós já temos algumas legislações de emergência, eu tenho chamado isso, Marcelo, de direito do trabalho de emergência, porque nós temos até então uma legislação ordinária para situações normais e não vivemos uma situação normal. Vivemos a grande crise da nossa geração e as pessoas vivem do trabalho. O empresário vive da lucratividade, o empregado vive e come a partir do seu salário. Então é necessário que esse momento de crise tenha uma normatividade clara que dê alguma segurança jurídica para que empresas e empregados continuem vivendo, continuem sobrevivendo. Nós temos algumas orientações já sobre isso. Inicialmente, nós tivemos um decreto, é o decreto número 6 de 2020, que foi o decreto que reconheceu a calamidade pública, a atual situação de calamidade pública, e passou algumas orientações, alguns balizadores. Em primeiro lugar, ele flexibilizou limites orçamentários, ou seja, permite que o Poder Executivo utilize parte do orçamento sem que tenha algum tipo de responsabilização, orçamento para fazer enfrentamento sobre essas situações, inclusive de enfrentamento trabalhista, né? Porque nós vimos, como o Marcelo bem lembrou agora, nessa madrugada nós tivemos uma nova medida provisória que trata desse enfrentamento trabalhista e que traz responsabilidades de pagamento pela União. Além disso, o decreto número 6 também legitimou a instauração de regimes jurídicos urgentes e provisórios. E esses regimes urgentes e provisórios também dizem respeito a novas organizações do trabalho, das relações de emprego, dos contratos de emprego nesse novo ambiente. Depois do decreto número 6, nós tivemos a medida provisória. A medida provisória 927 de 2020, que partiu desse reconhecimento de força maior, porque ele reconheceu aliás, ele partiu do reconhecimento de calamidade pública, que vem no decreto número 6, definiu que nós vivemos um momento de força maior, e essa força maior determina algumas adequações no âmbito trabalhista. Mas essa medida provisória trouxe alguns outros balizadores. O primeiro deles é a manutenção do emprego e da renda. Não há como a gente querer salvar as vidas das pessoas sem descuidar também do modo de sobrevivência delas durante a pandemia. Eu utilizei até há pouco tempo num escrito do Jornal do Estado de São Paulo uma expressão do seguinte: não adianta a gente querer salvar o barco se o barco chegar sem pessoas no porto. Então é necessário que o barco chegue ocupado, com as pessoas ainda tendo condições de sobrevivência, de se alimentar, de sobreviver. Então a medida provisória 927, ela reconheceu a calamidade pública no âmbito trabalhista e priorizou uma nova perspectiva, um novo ambiente de flexibilização contratual. Isso é uma expressão que nós, trabalhistas, juízes do trabalho, advogados trabalhistas, professores de direito do trabalho, tratamos quando se busca
a modificação de cláusulas contratuais no curso do contrato de trabalho também. Então, a medida provisória 927, ela permite algumas alterações dentro do contrato de trabalho para permitir que os postos de trabalho continuem existindo, que as empresas continuem podendo contar de alguma forma com o trabalho dos seus empregados, mas desde que se cumpra o balizador principal, que está no topo da pirâmide, que é a preservação da vida e da saúde dos empregados e da população que está dentro do âmbito dessa relação de emprego. Então, essa medida provisória 927, ela nos deu para os empregados várias opções para preservação dos postos de trabalho, preservando também a saúde das pessoas, e deu várias opções para que não se precise chegar ao extremo da dispensa dos funcionários, porque você sabe, Clóvis, o Marcelo sabe muito bem também, que nos momentos de crise, as soluções desesperadas são as que nos aparecem em primeiro lugar, né? É o que nos aparece em primeiro, e a situação, a crise é a solução mais radical, o mais desesperado. Mas entre não fazer nada e o desesperado, essa nova legislação, esse direito do trabalho de emergência e de crise, ele nos dá opções, e dá opções importantes, factíveis para o empresário continuar mantendo os postos de trabalho dos seus empregados. Então, ele permite, por exemplo, que haja o adiantamento de férias. Esse período que o funcionário está em casa, que ele não está trabalhando, não está na empresa, o empresário pode considerar esse período como um período de férias. Então, se o empregado tiver férias previstas para gozar lá em dezembro, em janeiro, esse período ele vai trabalhar, porque as férias de dezembro e janeiro já estão sendo gozadas, já estão sendo usufruídas nesse período que o funcionário está em casa. A legislação ainda criou um benefício excepcional para o empresário de não precisar pagar, não precisar adiantar o valor da remuneração de férias e do terço de férias. Então, o terço constitucional e as férias vão ser pagos normalmente ao final do mês. Aí, isso permite que o empresário faça essas adequações, essas modulações do tempo de trabalho, continue com o posto de trabalho do funcionário e não tenha um prejuízo. Também se permite, olha que interessante, permite que o período que o funcionário está em casa, se o empresário não quiser considerar como férias, ele considera esse período como adiantamento da compensação de jornada. Até então, antes da medida provisória 927, antes da pandemia, o funcionário trabalhava em prorrogação de jornada, além da 8ª hora diária, e depois, no período de 6 meses, esse funcionário poderia compensar essa jornada, poderia compensar com folgas, seria a jornada compensatória. O que a medida provisória permite é que esse período que o empregado está em casa, está esperando, não está trabalhando, está em casa para a preservação da saúde dele e de toda a população, que ele está em casa, não está trabalhando, esse período seja previamente computado para computação, para compensação de jornada. Então, quando o funcionário retornar ao trabalho, quando acabar a pandemia, acabar a quarentena, ele voltar ao serviço, se normalizar a situação, esse período que ele trabalhou, ele vai poder compensar realizando horas que seriam impropriamente como horas extras, mas além da 8ª diária, e não vai receber como horas extras, porque ele já compensou, já é a compensação em trabalho da folga do período que ele está em casa. Então, pode trabalhar até 10 horas por dia durante 18 meses, permitindo a compensação. Então, a gente vê que tem medidas bem factíveis, fáceis, simples de serem implementadas. Essas medidas não precisam, inclusive, de chancela sindical, podem ser acordadas facilmente entre empregado e empregador, basta um e-mail, uma troca de mensagem eletrônica. Também se permite a passagem do trabalho do funcionário que trabalhava dentro da empresa para fazer o trabalho à distância, o teletrabalho. Existe, evidentemente que isso não vale para todos os trabalhadores, mas há vários modos de trabalhar que podem ser realizados dentro de casa. Então, o trabalho que pode ser realizado dentro de casa, por meio de ferramentas de informática, normalmente de comunicação instantânea, que é o chamado teletrabalho, se permite que o empregador determine para o empregado que o período que ele vai estar em casa, ele vai estar trabalhando, vai utilizar ferramentas de informática para trabalhar. Marcelo lembrou muito bem, é o nosso caso, nós juízes do trabalho. Nós estamos trabalhando tanto ou mais do que nós estaríamos trabalhando se a gente estivesse trabalhando dentro do gabinete do fórum. Até porque o cômodo mais importante da nossa casa, me corrija se eu estiver errado, Marcelo, atualmente é o nosso home office, é o nosso escritório dentro de casa. Eu estou aqui dentro do meu escritório dentro de casa. E a gente tem trabalhado, tem feito sentenças, tem feito
tem feito despachos, tem tratado com advogados, tem liberado alvarás de fundo de garantia de seguro-desemprego para que as pessoas tenham condições econômicas de sobrevivência. Amanhã eu vou fazer audiência de mediação com um sindicato importante, com uma empresa importante lá da minha vara, do Frederico Westphalen, eu estou em Porto Alegre. Nós vamos fazer de casa essa audiência de mediação para tentar encontrar soluções de preservação da atividade econômica e preservação do trabalho. Então, o teletrabalho ele é uma opção importante que o empregador pode contar com o trabalho do funcionário, além de diversas outras opções, né? Além de opções de direito do trabalho, nós temos opções de política econômica, de preservação previdenciária e de atuação do Estado para benefício das empresas, permitindo a continuidade da atividade empresarial. Nós vimos agora, tivemos uma outra medida provisória que permite que o poder público, através dos bancos públicos, façam empréstimos para pequenas e médias empresas para pagamento do salário. Então, mesmo que o empresário não puder contar com férias, não puder contar com banco de horas, com compensação adiantada, não puder contar com teletrabalho, ele vai poder contar também com empréstimos. Se for um pequeno e médio empresário, que é o grosso dos nossos empresários no país, que contam com força de trabalho e contratam emprego, vai poder contar com empréstimos para pagamento da folha de salários, e são empréstimos bem generosos. São empréstimos que relativamente fáceis de fazer o pagamento. E, por fim, eu não quero monopolizar, também tem previsão de que fundo de garantia e contribuições previdenciárias sejam pagas também mais adiante. Vai dar uma pedalada nessas dívidas, nessas obrigações. São obrigações importantes, são obrigações que costumam pesar no orçamento do empresário, podem fazer o pagamento mais adiante de fundo de garantia e de INSS. Esse é um momento muito difícil, é difícil para os empresários, é difícil para os empregados, e a gente costuma ouvir bastante, Clóvis, Marcelo, de que estamos todos no mesmo barco, né? A epidemia afeta todos de mesma forma. De fato, na parte de saúde e de condições de enfrentamento fisiológico da pandemia do coronavírus, do Covid-19, certamente estamos no mesmo barco. Mas não estamos no mesmo barco do enfrentamento econômico, porque as pessoas têm capacidades econômicas distintas, diferenciadas para o enfrentamento das situações de crise. Pessoas que vivem do salário, a maior parte dos trabalhadores que vivem do salário no Brasil, têm condições mínimas de endividamento de reserva econômica para sobreviver a 2 meses, a 3 meses, às vezes até 1 semana sem salário. Então nós temos condições econômicas diferenciadas de enfrentamento, e é importante que haja uma divisão, um compartilhamento de responsabilidades que seja coerente com essas capacidades econômicas. Doutor Marcelo, só pode complementar, por favor. Não, eu só quero dizer o seguinte, o que me parece que é importante no relacionamento capital e trabalho que a gente está sempre debatendo e decidindo, participando, né? Tentar, eu vou melhorar um pouquinho o áudio aqui. O que me parece importante agora, Rodrigo Clóvis, esclarecer às pessoas o que pode ser objeto de negociação individual ou quando eu vou precisar de uma negociação coletiva. Se bem que, no meu conceito, a negociação coletiva deveria prevalecer, mas se deu essa importância à negociação individual. E trouxe já com a reforma trabalhista uma nova forma de encarar o relacionamento capital e trabalho, empregado e empregador. Né? Mas nós estamos num momento de dificuldade para todos, não é exclusivamente para o trabalhador ou para o empregador, é mundial. Né? Cada país, cada nação, cada cultura vai buscar uma forma de solucionar os problemas internos. Nós estamos procurando a nossa forma de solução. Né? E um dos passos que se deu lá em 2017, no final de 2017, foi a negociação de tentar e conversar, não para todos, mas se deu essa oportunidade. E agora há concessão das férias, há uma possibilidade de redução de jornada ou até mesmo de suspensão do contrato de trabalho. Então, me parece que tem que ficar mais palatável para as pessoas do que simplesmente eu obrigar o meu empregado a aceitar uma situação de submissão a uma hipótese que ele
não é legal, não é correto, mas esse é o nosso dia a dia. Muitas vezes ele é impelido, né, a aceitar, a fazer e deixar de fazer algo porque ele precisa do emprego, né? Nós teremos, talvez, e a Justiça do Trabalho vai ser muito chamada a decidir a respeito de situações que não digo que são pontuais, que serão extremamente recorrentes ao longo desse ano. Esse ano, eu falo ano, eu não estou falando de 2, 3 meses, eu falo até o final do ano. Então, se persistir nesse estado de calamidade pública, ao menos até o final do ano. Por outras questões de ordem econômica e política, não exclusivamente de ordem de direito, de lei posta, de lei exigida. Nós vamos ter ainda, Cláudio, que parece alguma outra legislação muito pendente, em termos, não sei se eu vou falar de trabalho, mas em termos de economia social. Nós vamos precisar de alguns setores que vão agradar esse Estado, se melhorar. Pode ser que não há uma disputa de terra, de terra, se a gente quiser. Então, Rodrigo, eu não sei se nesse momento seria pensando assim que nós darmos um quadro geral para os empregados e empregadores, onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Onde eu posso ir de uma forma individual e onde eu não posso ir. Eu sei que aqueles que ganham hoje mais de 2 benefícios, valor do benefício do regime geral da Previdência Social, podem negociar individualmente, desde que tenha custo superior a esse, na previsão da poder de 406 da reforma trabalhista, da reforma trabalhista. Mas nós temos possibilidade de negociação individual mais limitadas. Né? Não sei se teria intenção de fazer um quadro rápido, resumido, sobre outras questões. Pois então, Marcelo, hoje mudou. Hoje, quando eu acordei, estava tomando café, descobri que mudou. Porque até então nós não tínhamos uma definição clara de, pelo menos em medida provisória, em leis de enfrentamento à epidemia, sobre condições de suspensão do contrato e de redução de jornada e salário. A nossa Constituição, Clóvis, Marcelo bem sabe disso, nossa Constituição é bem clara e diz o seguinte: salário não pode ser reduzido, ainda que haja diminuição da atividade econômica. Mesmo que haja um acordo entre as partes, não pode ser diminuído? Mesmo que haja um acordo individual entre as partes, não pode ser diminuído. E o fundamento é muito simples, porque faz parte do ônus de ser empresário eventuais períodos de paralisação ou de diminuição da atividade econômica. Então, quem se dispõe a ser empresário sabe que vai ter essa possibilidade dessa situação ruim. E, portanto, deve cumprir com a sua obrigação, que é o pagamento de salário. O empregado não tem culpa dessa situação porque não é ele o empreendedor. Mas a Constituição diz o seguinte: existe uma hipótese em que é possível diminuição de salário com redução proporcional de jornada. É desde que haja norma coletiva que estabeleça essa situação. Ou seja, a possibilidade de que empresa e o sindicato representativo da categoria dos empregados negociem a redução de salário e jornada. E aí definem os percentuais de redução de salário e proporcional de jornada, definem o período em que isso vai durar e definem a obrigação do empregador a eventualmente fazer algum tipo de complementação. Então a norma coletiva permite, sim, essas alterações. E mesmo antes dessa norma coletiva, essa medida provisória 936, que eu já vou falar sobre ela, já tínhamos algumas normas coletivas que foram formadas nesse período da pandemia justamente para o enfrentamento dessa nova situação e permitir a redução de jornada e salário. Então já vinha ocorrendo negociações e acertos para a possibilidade de redução de jornada e salário. O que nós tivemos nessa madrugada agora, acho que foi 1 da manhã ou 2 da manhã, eu já estava dormindo, descobri agora de manhã cedo quando acordei, é que o governo federal, tardiamente, aí eu vou ter que qualificar, tardiamente, porque demorou muito mesmo, né, chegou muito mais tarde que diversos outros países, o governo federal lançou uma medida provisória que criou o chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O nome é comprido. E ele prevê
ele estabelece um conjunto de medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus do Covid-19. Esse programa, ele estabelece quatro respostas de enfrentamento. Vejam, além daquelas que eu já citei da medida provisória 927, ele prevê o pagamento de um benefício emergencial, também tem nome comprido, é benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Prevê também a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários. E aqui está o primeiro problema, não apenas por norma coletiva, ele permite a redução de jornada e salário também por acordo individual. Então aqui nós temos uma situação de insegurança jurídica, uma dificuldade interpretativa. A Constituição, aquela lei máxima que todo mundo tem que cumprir, inclusive o legislador ordinário, quando faz lei e quando faz medida provisória, ela diz que não vale por medida individual, somente por norma coletiva. Então a medida provisória ela já nasce de uma situação incerta, que é criar a possibilidade, pelo menos formal, de acordo individual para redução de jornada de salário. Também permite a suspensão temporária do contrato de trabalho. Os estudiosos chamam isso de uma expressão em inglês, que é layoff, que é a suspensão do contrato para que o empregado fique em casa, não receba o salário em sentido estrito e fique em casa. Nós temos uma legislação para isso. A lei trabalhista prevê isso, inclusive foi criada pela reforma trabalhista, Lei 13.467, agora de 2017. Ela prevê a suspensão do contrato, mas também estabelece o mesmo requisito, o requisito da necessidade de norma coletiva. A medida provisória dessa madrugada, ela prevê o layoff, a suspensão do contrato, também por acordo individual. Então aqui nós temos mais uma situação, um empilhamento de situações de insegurança e de, pelo menos formalmente, o não cumprimento da orientação máxima legal, política nacional, que é a necessidade de norma coletiva. Ela estabelece também, e aqui eu vejo algo muito positivo da medida provisória, algo que inclusive foi seguido por outros países, que é a garantia de emprego durante a redução salarial ou suspensão do contrato de trabalho. Então ela determina o seguinte: havendo a suspensão do contrato ou havendo a redução de jornada com redução proporcional de salário, durante o período da redução e na projeção, o mesmo número de meses de redução ou suspensão contados depois desse período de redução ou suspensão, o empregado não pode ser despedido sem justa causa. Então, se houver redução por 2 meses de salário ou suspensão do contrato por 2 meses, durante esse período o empregado não pode ser despedido por justa causa. E nos 2 meses seguintes, também não pode ser despedido sem justa causa, sob pena de pagamento de indenização desse período de, vamos chamar assim, de estabilidade, que é como se chama popularmente. Esse período de estabilidade ou garantia de emprego não vai poder ser despedido. O que é interessante também aqui é que a redução proporcional de jornada e salários ela é estabelecida em percentuais fixos. Percentual de 25%, de 50% e de, se não me engano, é 70%. Tá? É 70% ou 75%, tenho quase certeza que é 70%. 70%. Então, o empregado e o empregador podem acordar individualmente ou por norma coletiva, que eu acho que é o mais seguro nesse momento, fazer a redução. O empregador paga um percentual e o percentual reduzido ele é pago pelo poder público. É pago pelo poder público a partir de um benefício, que é o benefício emergencial. Esse benefício emergencial ele é parecido com o seguro-desemprego, porque ele é calculado a partir do valor que o empregado teria direito caso recebesse seguro-desemprego. Então, o percentual de redução de salário é pago no mesmo percentual do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito caso estivesse desempregado involuntariamente. Um exemplo claro, se houver redução de 25% de jornada e salário, o empregador tem que pagar os 75% de salário e pode exigir 75% de jornada. Mas e os 25% da redução, esse 25% do salário reduzido vai ser pago na forma do benefício emergencial, como 25% do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Isso é interessante, não vejo uma redução nominal de renda do empregado para os empregados que têm salários menores. Mas para os empregados que têm salários maiores, aí é uma redução, porque o seguro-desemprego tem um teto.
Então, para os empregados que têm salários maiores, eles vão ter sim uma redução de salário, porque a compensação do benefício emergencial, ele não vai conseguir cobrir a perda salarial do empregado. Vai ter um prejuízo, sim. Então, por isso tudo que eu vejo o seguinte, essa é a minha opinião muito pessoal. Tá? Eu vejo essa opção do empresário de redução de jornada com redução de salário ou de suspensão do contrato como a última das soluções, que deve ficar lá atrás dentro das opções, dentro das possibilidades que o empresário tem para enfrentamento. Por dois grandes motivos. Primeiro, porque nós temos uma perspectiva, uma possibilidade de inconstitucionalidade. E aí, havendo reconhecimento de inconstitucionalidade, vai gerar demanda trabalhista. E, eventualmente, o juiz do trabalho vai poder reconhecer essa inconstitucionalidade e mandar pagar tudo depois. Então, vai criar um ônus para o empresário no momento de recuperação. E o segundo motivo, esse é um motivo, eu acho até mais forte, é que o sistema jurídico presente, o sistema jurídico emergencial criado com a medida provisória anterior, a 927, ela já nos dá soluções de enfrentamento muito mais factíveis, muito mais simples, muito menos prejudiciais para empresário e principalmente para o empregado. Adiantamento de férias, banco de horas, teletrabalho, utilização de empréstimos para pagar salário do empregado, dirimir, protelar o pagamento de fundo de garantia, benefícios previdenciários. Então, por tudo isso, eu vejo como, nesse momento, inseguro para o empresário fazer a suspensão de contratos e fazer a redução de salário e jornada de trabalho por acordo individual. Doutor Rodrigo, doutor Marcelo, temos várias perguntas, o nosso WhatsApp está na tela aí, o pessoal perguntando, né? O pessoal do rádio pode, do app também, do site, enfim, pode fazer a pergunta através do WhatsApp no 999315258, 99315258, né? E também o pessoal que participou aqui da nossa live, um abraço especial ao Ernesto França, obrigado pela sua participação, Cirlei Rodrigues, bom dia, Dirce Neto Sampaio, bom dia, a dona patroa, doutor Marcelo aí, a dona Janice também está aí nos acompanhando, dizendo bom dia, obrigado pela sua participação. Edson Souza em Floripa também acompanhando a gente, bom dia. Clóvis, bom dia a todos. O Idemar Bertotti também aí nos acompanhando, um abraço especial a ele, pessoal, a Jaque, da Lazen, enfim, todos que estão conosco aí, pode fazer as perguntas. Hoje nós temos o doutor Marcelo Porto, que é juiz também da Sexta Vara de Caxias do Sul, e o doutor Rodrigo, que é também da Vara de Frederico Westphalen. Isso, doutor Rodrigo? Exatamente, com muito orgulho, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Cidade bonita lá, né? Cidade bonita lá de Frederico, conheço cidade lá. Linda, toda a região muito bonita. Cláudio Silva dizendo bom dia. O Marcos da Silva, recebi uma mensagem pelo WhatsApp do meu chefe. Eu estou fazendo como mais ou menos aqui o que ele me mandou, né? Para tirar férias coletivas, eu estou de férias. Isso tem validade? Também tem mais uma pergunta aqui. Sou professora e recebi uma mensagem também por WhatsApp que estou de férias coletivas, férias por 20 dias. Também tem validade? Posso responder? Vamos lá. Tem validade. Antes da medida provisória não teria. Tá? Antes desse momento de coronavírus, de pandemia, não teria, porque tinha que respeitar um prazo muito maior de concessão de férias individuais e coletivas. Férias coletivas, inclusive, tinha que ser comunicada ao sindicato. Mas esse momento de enfrentamento, isso é importante que a gente fique claro, Clóvis. Ele vai trazer prejuízo a todos. Tá? Eu já recebi pedido também de informação, gente dizendo o seguinte: olha, recebi esse período de férias e isso vai estragar as minhas férias. Porque eu tinha minhas férias previstas para janeiro, fevereiro, ia para Garopaba, ia com a família. Bom, nós vivemos um momento de enfrentamento de uma pandemia, de uma epidemia mundial que vai trazer prejuízo a todos. Vai trazer prejuízo para o empresário? Vai trazer prejuízo para o empregado? Vai também. Então, as férias podem sim, nesse momento, ser adiantadas. Eu já defendia isso antes da medida provisória, já tinha escrito um artigo sobre isso, antes da medida provisória, de que esse devia ser um dos temas mais importantes, o adiantamento de férias sem cumprimento das formalidades de tempo de aviso, de adiantamento de pagamento de salário. Então, sim, é possível o adiantamento de férias por WhatsApp, o período de 48 horas, tem que avisar 48 horas antes, e tanto férias individuais como férias coletivas. E não se preocupe, em 2022,
a gente vai ter férias perfeitas, excelentes, a gente vai compensar tudo isso. A Ana Maria tem uma pergunta também aqui, doutor, da seguinte forma. Meu chefe parcelou minhas férias. Isso é possível ou não? Também é possível. Parcelar férias, desde que o período não seja superior a 5 dias, então as férias também vão poder ser parceladas. Não há problema nenhum quanto a isso, e nesse momento é complicado e é possível. Sim, tanto as férias individuais como coletivas, elas podem ser adiantadas, elas vão ser gozadas no período da quarentena, e veja, mesmo no período da quarentena podem ser gozadas férias antes do fechamento do período aquisitivo. Então, mas desde que cada período de férias não seja inferior a 5 dias. O prazo é só de 48 horas, tá? O prazo do pagamento das férias, ele também é aumentado, não precisa adiantar as férias, só vai ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo das férias, esse período que o funcionário está em casa. E o terço de férias também vai ser passado para frente. Olha que interessante, o terço de férias, que é aquele período, o valor maior que a gente recebe durante as férias, a data limite do pagamento é a data limite do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Então ela vai ser mais atrasada ainda, mais um benefício para o empresário. Não precisa se preocupar que vai ter um ônus maior de pagamento do terço constitucional de férias. Não, esse terço vai ser pago lá em dezembro. Olha, cria mais um benefício ainda, mais um benefício para o empregado. A única situação diferenciada de férias que a gente tem aqui é para os empregados que pertençam ao grupo de risco. Esses empregados que pertençam ao grupo de risco do coronavírus, esses são priorizados no gozo de férias. Então o empresário tem que observar isso, eles têm prioridade para recebimento de férias. Veja só, o Rodrigo menciona a respeito do pagamento do terço até dia 20 de dezembro. Benefício incrível, excelente para o empresário. Exatamente, há um benefício também para o empresário. Não é só assim, se imaginar, está se dando N possibilidades ao empresário e nada ao trabalhador. Não. Há um momento em que todos abrem mão um pouco para que continuemos um pouco mais adiante. E podemos pensar que vamos ter só vantagens, vamos ter sim vantagens. E essas negociações via WhatsApp, por exemplo, o Rodrigo menciona, eu converso com advogados por WhatsApp. Eu acho que ele também. Nós vamos fazer agora, provavelmente, videoconferências, até no Sejusc de Caxias, que é um Sejusc grande, com uma alta numeração. Nós fizemos mediações, o Rodrigo fez uma mediação que é antecedente à própria existência do litígio, né? Eu acho que eles era isso, né? Era antecedente ao litígio, evitar até uma propositura de demanda. Já fizemos isso presencialmente e agora vamos fazer por videoconferência. Então, essas formas de contato via, principalmente o WhatsApp, que a gente usa que é muito ágil, né? Nós mesmos conversamos antes desse programa no WhatsApp, né? Essa forma muito ágil é utilizada e ela tem validade mesmo, tem que ficar registrada, né? Qualquer coisa. Os oficiais de justiça, em Caxias, são orientados a utilizar o WhatsApp. Nós temos muitas atividades que conseguimos resolver pelo... Faz a notificação pelo WhatsApp. E no WhatsApp não tivemos problema até hoje em Caxias. Pode ser que em algumas cidades, pontualmente, haja problemas, ocorra problemas, mas em Caxias não tivemos problemas. Sabe? E é uma forma de agilizar. Então, as pessoas pensam que o meu empregador mandou. Vale, o empregador mandou, tem validade. Tem validade para mim como juiz, ao juiz, do magistrado também. Nós podemos nos comunicar e tem validade, sim. O que a gente tem que cuidar é gravações. Gravações, porque existe confidencialidade, né? Há uma confidencialidade naquilo que nós conversamos. Obviamente, aqui estamos em público, né? Mas detalhes de processos, detalhes que nós não gostamos, às vezes, tem que ser decididos em uma sala de audiência, de uma forma presencial, telemática, mas que nos permita isso. Nós não vamos ficar
depois do alheio, né? Nós sabemos que estão interessados em muita questão assim. Então, é importante dizer que o WhatsApp hoje é uma forma, assim, entendida como reconhecida como de contato não só entre os advogados, mas entre os empregadores, e entre todos que se utilizam desse sistema. Esse Verify é uma forma também de nós conversar. Sim. O Rodrigo não conhecia essa forma, né? Mas adorando. Muito bom, muito bom. E o importante é que não tem delay, né? É instantâneo, né? Neste momento a gente consegue trazer as informações. É verdade. Doutor Marcelo e doutor Rodrigo, quanto tempo... Aqui quem pergunta é a Irene. A Irene pergunta o seguinte: quanto tempo eu posso fazer a demissão após este período? Eu posso demitir imediatamente ou teria um período? Antes do doutor Rodrigo responder, o Wagner Alexandre, bom dia. O Luciano Vans também, bom dia. O Ernesto França chegando aí, bom dia. O pessoal participando do nosso programa. Vamos ver mais quem aqui participando. Muita gente, viu? O pessoal pode fazer a pergunta também através do WhatsApp aí, viu? Pode fazer a Jaqueline também, Luiz Almeida, Cleimar, Francisco Paim, Ivete do Nascimento, obrigado, bom dia, obrigado pela sua participação. Sérgio também aí participando, o pessoal da CD Mania acompanhando a gente aí, o Nico também. O Nico tá mandando um abraço pro senhor aí, doutor Marcelo. Obrigado, Nico, grande abraço também. Pena que ele é gremista, né, doutor Marcelo? Ou é colorado? Eu me compadeço das pessoas, cada um tem o seu karma. Cada um carrega a cruz que o senhor optou por levar. Bem verdade. Doutor Rodrigo, por gentileza, se o senhor quiser responder. Tá bem. Qual é o nome da nossa ouvinte? Dona Irene. Dona Irene, eu acho que a primeira coisa nesse momento é deixar a perspectiva de despedir. Essa tem que ser a última situação, tá? Essa é a última opção. Funcionário despedido vai significar, em primeiro lugar, uma despesa grande de rescisão, porque todas as verbas rescisórias, elas continuam tendo que ser pagas. Então vai ter que pagar. Veja só, se você não der férias, não fizer a compensação de jornada, você vai ter que pagar as férias proporcionais que não foram gozadas ainda. Se ela tem férias para gozar e despede nesse período da quarentena, vai ter que pagar as férias integrais ainda que ela não pagou, vai ter que pagar 13º, vai ter que pagar a multa do fundo de garantia. Olha, eu acho que não é uma... Vai ter que pagar os salários desse período também, então eu acho que nesse momento é uma boa pensar em despedir, até porque nós temos várias opções muito melhores, muito menos traumáticas e mais baratas também a serem aplicadas nesse momento. Essa medida provisória da madrugada de hoje, ela permite então a suspensão do contrato e a redução de jornada com redução proporcional de salário, mas ela determina que haja uma garantia de emprego no período de meses igual à da redução de jornada ou de suspensão do contrato, naquele exemplo que a gente deu. O prazo máximo é 90 dias, né? Então se ficar 90 dias de suspenso o contrato ou reduzido o salário, tem encerrada a pandemia, encerrado esse momento anormal, nos 3 meses seguintes haverá garantia de emprego, ou seja, não vai poder despedir sem justa causa, vai ficar com o empregado lá e não vai poder despedir sem justa causa. O contrato pode terminar desde que haja vontade do empregado, se o empregado pedir demissão ou dispensa por justa causa. Então, se o empregado tiver alguma falta grave, vai poder ser despedido por justa causa. Não havendo justa causa, não havendo pedido de demissão, o igual período de suspensão ou redução de jornada e salário vai ser o período de garantia de emprego. Só depois desse período é que vai poder despedir sem justa causa. Mas, de novo, insisto, não é o momento de pensar em despedir empregados. É o momento de tentar manter o empregado. O empregado despedido é caro, vai ter que depois recontratar outro empregado, vai ter que gastar com contratação, vai ter que gastar com treinamento, vai ter que gastar com a rescisão. Então, acho que nesse momento nós temos instrumentos bem facilitados de manter o empregado, manter ainda a saúde econômica da empresa sem precisar pensar nessas radicalidades. Muito bem. Doutor Marcelo? Eu só queria acrescer que existem situações que são, nesse momento, paliativas, que são para o momento. Nós, ao longo da vida, enfrentamos momentos de maior dificuldade e de menor dificuldade. Esse é um grande dificuldade.
imensa dificuldade para toda a economia, e obviamente a economia se baseia no capital do trabalho. Nós somos um país capitalista, nós produzimos para ter dinheiro, como dizem, eu ouço isso desde o prefeito Zanella, ele sempre chamou a atenção, emprego e renda, formar emprego e renda. Né? Nós estamos nisso. Então, pensar em custodia significa não terei, aquele pelo menos que perder o emprego não terá a renda suficiente, quer dizer, o Estado vai encolher. Claro. Nós não estamos distantes de outras, podemos estar distantes aqui, mas a cada compra que a gente faz, a gente gera imposto. A gente vai no supermercado, a gente gera imposto para o governo, a gente gera também um lucro para o empreendedor, para o empresário, mas também a gente gera o imposto para o Estado, para a União. Então, há todo um ciclo formado econômico, que obviamente agora vai ter um decréscimo. Então, a gente pensar, bom, eu tenho que discutir porque eu não tenho de onde pagar. Se utilize primeiro, como o Rodrigo falou, daquilo que a medida provisória proporciona. Possibilidade de suspensão do contrato, a possibilidade de redução do salário a 25%, 50%, 70% de salário. Então, nós temos outros instrumentos agora para auxiliar o empregador. E assim como os empregados também, não é exclusivamente pensar em despedidas em massa. Não tem como dissociar, né, Marcelo? Não tem como a gente dissociar a economia das relações de trabalho. Hoje no Brasil, mais de 80% do produto interno bruto vem de salários e benefícios previdenciários. Então, destruir a capacidade de consumo é destruir a perspectiva de existência das atividades econômicas. É salário e benefício previdenciário que faz com que as empresas continuem produzindo. Despedir funcionários, fazendo com que eles não tenham salário, ou diminuir salários, a única perspectiva e o único efeito que a gente vai ter vai ser a própria redução da capacidade econômica das empresas. Aí vai ser muito difícil qualquer tipo de recuperação. E lembrando que se eu não tenho poder aquisitivo para comprar, eu também não vou poder circular a economia. Sim. Eu não vou poder circular o dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não compro. Eu vou reduzindo aquilo que eu preciso adquirir até ter condições novamente. Então, essa estagnação, não diria a recessão, porque eu acho que a recessão é óbvio, a estagnação econômica nós vamos ter por um bom tempo. Não sei quanto, não sei que tipo de injeção o governo, injeção econômica, né, de dinheiro o governo vai dar, já está fazendo, com algumas atitudes que não sei se são reais, como é pago das informais, né, e outras situações específicas, mas alguma situação de ajuda vai ter que... Os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, teve que fazer um trabalho, acho que são, não sei se são 1 ou 2 trilhões de dólares, né, para movimentar a máquina para não parar. Quando é que nós vamos sair disso? Nós vamos sair. Então não adianta vir com um discurso ideológico, com servidores públicos que não têm culpa de ser servidores, como opção de vida. Assim como uma pessoa tem a opção de ser empresário, de ser um radialista, de ser uma rádio, de ser um magistrado, de ser um pintor, de ser um Uber, cada um vai fazer sua opção de vida naquilo que lhe seja conveniente e daquilo que a sua capacidade também permita. Né? Então não adianta fazer discurso de ódio contra servidores públicos que está em casa. Nós estamos em casa, mas o Rodrigo abriu mão com parte do trabalho dele, com parte da família dele. Né? Eu aqui também, no meu trabalho, a gente acorda cedo, a gente não fica acordando ao meio-dia, Rodrigo. A gente acorda, eu acordo, eu fui ontem meia-noite estava despachando. Sim. Porque é o silêncio, às vezes a gente precisa de silêncio, né, Rodrigo? A gente tem que estudar um processo, a gente precisa de silêncio para estudar. Não adianta me dizer, eu vou para a praia estudar, não vai. Fica em casa, sabe? A gente abre aquele processo judicial eletrônico, ele aparece em PDF para nós, nós começamos a ler, a anotar, eu anoto muita coisa do que eu faço, sabe? Que eu preciso de datas, assim, claro que o Rodrigo também deve ter a forma de trabalho dele, mas eu preciso de datas, sabe? Início de concessão de benefícios, suspensão, cessação de benefícios, eu lido com números o dia inteiro, uma coisa que eu pedi a Deus quando eu entrei na faculdade de Direito, é que não me desse conta para fazer. E hoje, tudo aquilo que eu pedi é a minha tristeza, que eu sou
talvez só a família do Rodrigo, só a minha família aqui, só a tua família, entenda, assim, alguns poucos entendem como é a nossa vida. Não vai ser uma onda aí, todo mundo acha. Pois é. Mas é uma reflexão de quem ouve não, lê no Facebook tanta bobagem. O senhor sabe que Dr. Rodrigo e Dr. Marcelo, o Dr. Marcelo era uma hora da madrugada esses dias, nós estávamos conversando no WhatsApp, viu? E aí eu disse, doutor, o senhor está fazendo o quê? Estou trabalhando. Sim. Douglas... A gente não tem horário, ninguém bate cartão ponto. Se eu não trabalhei às 7 da manhã, eu vou trabalhar às 10 da noite, eu não tenho horário. Eu me policio, sabe? Eu me policio, eu já trabalhei muito mais até na minha vida, mas agora com esse home office eu estou trabalhando muito mais. Eu acredito que o próprio Rodrigo também, que a gente recebe ligações de advogado, a gente recebe, eu na direção do CCDF, toda hora entra em contato comigo. Meu diretor entra em contato comigo, os outros juízes entram em contato comigo. Porque eu passo o dia inteiro, eu já me acordo cedo e vou dormir tarde. Antes da 1h da manhã, é certo que eu não durmo. Eu me acordo 6 horas, 7 horas. Se não me der nada, eu já fico feliz. Já estou tranquilo. Mas eu não quero perder, não sei se tem alguma pergunta, porque eu tenho uma matéria muito importante, não para debater com o Rodrigo, mas para ouvir o Rodrigo, que eu já ouvi ele falando a respeito disso, ele tem um canal no YouTube também, né? Sim. É muito importante ele estar utilizando essa ferramenta que eu devo utilizar também, ainda não decidível, Rodrigo, mas acho que vou utilizar. Super apoio. Com a responsabilidade civil, não são muito bem entendidas e não são muito bem, muitas vezes, postuladas ou defendidas. Minha intenção não é ensinar ninguém, mas dar algumas dicas também, como tu faz. Sim. Doutor Marcelo, doutor Rodrigo, temos um áudio aqui, eu vou colocar para a gente ouvir um pouquinho, de uma senhora que tem uma dúvida. Vamos ver se a gente consegue aqui, bem rapidinho aqui, vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui um áudio. Eu fiz perícia 2 vezes e o médico lá me deu negado. E o meu médico, o exame é tudo particular, né? E daí eu não estou conseguindo mais nenhum auxílio doença, não recebo Bolsa Família. Uma vez eu recebia Bolsa Família, mas depois que eu consegui ficar encostada pelo auxílio doença e coisa assim, por causa dessa AVC que me deu, e daí agora desde dezembro não consigo mais nem auxílio doença. Daí eu teria o direito desse dinheiro que o governo tá dando, se eu teria o direito de sacar esse dinheiro. Esse é o meu dia a dia. Eu não sei se depois tu quer complementar o meu, mas o meu dia a dia é o seguinte, né? Vamos lá, assim. Eu não sei qual é a situação. Eu estou entendendo que ela teve um benefício previdenciário comum de 31, decorrente de AVC. E ela não conseguiu recuperar o benefício. Isso deu capacidade para ela. Houve a cessação do benefício e ela volta a ter capacidade laboral. Ou, porque não pode haver acumulação de benefício com a aposentadoria. Tá? Vai ser a regra básica. Né? O que eu sempre sugiro, assim, quando a pessoa tem uma dificuldade com a autarquia administrativa, ela busca um advogado para ter o seu direito questionado na justiça. E muitas vezes se consegue resolver desde logo. Tá? Não sei, eu acredito na agilidade da Justiça Federal com relação a esses problemas, são auxílios comuns, né? Pode ser justiça atual, mas buscar um advogado para entrar com uma demanda forte no INSS, buscar essa reparação. Tá? Porque muitas vezes o Instituto, até por a dificuldade que tem, não consegue atender ao segurado. Tá? É difícil dizer, tem direito ou não tem direito? Tem direito, sim. Se não está capacitada para o trabalho, se teve uma dificuldade para o trabalho, em princípio, em tese, tem direito. Agora, o porquê foi obstado o direito sem ter acesso à cessação do benefício e ao exame, ou ela não consegue fazer o exame, hoje se consegue fazer até uma prorrogação de benefício pelo e-mail, pela inscrição junto ao portal da INSS. Então, tem que ter esse cuidado e ter uma orientação melhor. Simplesmente dizer ter o direito, ok, temos que reconhecer o direito. Mas para isso existe o Poder Judiciário. E a autarquia administrativa não faz. Doutor Marcelo...
Pelo que eu entendi dela, é que ela está em benefício, ela tinha o benefício, né? E aí acabou perdendo o benefício, né? Mas eu acho que ela fez... Mas se ela não tem condições, se ela se considera sem condições, se ela não pediu a prorrogação do benefício, as pessoas não reconhecem, não sabem o direito que tem. Sabem que tem direito a receber um benefício do INSS, eu não sei toda a situação da Polícia Federal, mas eu estou dizendo, existe em tese, o seu jurado tem direito. Então tem que saber por que houve essa cessação. Se houve uma segunda perícia, uma segunda consulta, vamos chamar de consulta médica, ela chegou a estar, ela disse ali, eu estive encostada. Uhum. Então, encostada, ela teve cama de não era o desenvolvimento que tivesse trabalhado. Nós temos mais um áudio dela, doutor Marcelo, vamos ver se a gente consegue ouvir aí. Tem nos programas ali do online que você até é advogado e coisas assim, e gostaria de saber por que o INSS está me dando negado as minhas perícias que eu estou fazendo, né? Por causa que o atestado, exames, são tudo particular. Daí eu gostaria de saber por que o médico está me dando negado por isso, né? Que eu tenho problema de rim, já fiz hemodiálise, e depois me deu ameaça de AVC, e não sei, não estou conseguindo entender por que o médico está me dando negado esse ano, né? Já fiz 2, 3 perícias, até na justiça, tudo me deram negado. Tá aí, então. Nós não somos advogados, nós somos magistrados. Ela não entendeu bem aí. Eu sou um juiz especializado nessa matéria de indenização de acidente de trabalho e doença ocupacional. E lido com questões que envolvem concessão de benefícios previdenciários, né, todos os dias da minha vida. Todo dia eu abro um processo, tem lá. A maioria, tem alguns que não há concessão que influencia para aquele motivo. Tá? Mas assim, nós temos que entender que se há uma perícia feita pelo INSS, pelo médico perito do INSS, esse vai dizer se a pessoa tem ou não tem capacidade laboral. Essa é a outra premissa básica. Uhum. Um médico assistente vai dizer que a pessoa tem determinada doença, ela está incapacitada, não, está inapta para ser o médico do trabalho da empresa. Então ela não tem condições de trabalhar. Sei lá, não tem que ser encaminhada ao benefício previdenciário, ao INSS, concessão de benefícios. Quem tem que dizer isso? Agora, se já existe denúncia na justiça questionando benefício previdenciário, concessão de benefício, aí é simples. Basta consultar o próprio advogado que vai dizer por que não foi concedido, por que não foi feita. Ou, imagino que já tenha sido feita uma perícia por um perito designado por um juiz, perito judicial. Não é simplesmente o Marcelo Porto que apareceu lá, não. É uma pessoa que é um médico habilitado para essa perícia. Tá? Então, ela vai ter que ter a resposta do profissional para o servidor. Por que foi negado? É difícil a gente dizer sem olhar o profissional. Tá? Só, talvez não, é a obrigação do advogado explicar a ela o motivo da não concessão, do não acolhimento do pedido dela em nível judicial. Já tem. Não cabe ao juiz explicar o porquê que não foi acolhido, porque não foi acolhido. Né? Se foi acolhido, fica muito mais fácil judicialmente. E, quando a autarquia omite a sua obrigação, ela só o Poder Judiciário. Então, isso vale para todas as pessoas. Para qualquer órgão público que se omita administrativamente fazer alguma coisa para apurar o órgão judicial, que daí é o Poder Judiciário, não é a Justiça do Trabalho, mas é o Poder Judiciário Federal ou Estadual. Tá? E, infelizmente, assim, a tese existe o direito, mas ela já buscou o direito não ter reconhecido, porque já passou por uma perícia do INSS, perito, médico perito do INSS, e eventualmente por um perito do juiz, um perito judicial, nomeado pelo juiz, que também é um médico. Essa é a situação, em princípio, que a gente pode responder. Não sei se o Rodrigo tem alguma coisa que gostaria de complementar. Tudo que eu falei, eu ratifico tudo que o especialista, o Dr. Marcelo, falou. Eu só quero, Clóvis, assim, eu sei que deve ter um... Vamos lá. Não quero perder o Rodrigo sem falar com ele, no sentido de a gente encerrar o programa, sem ele falar uma coisa que interessa muito aos empresários, que ele já falou, que eu estava falando, e aos trabalhadores, mas principalmente aos
Rodrigo, tenho sido perguntado a respeito de Factum Principis. A gente aprendeu isso na faculdade como se fosse... Eu aprendi com o doutor José Pérez de Moura, saudosa lembrança, foi meu professor que me explicou o Factum Principis. E aquilo ficou na minha cabeça, não só pelo grande homem que foi o doutor José Pérez de Moura, né, um meu excelente professor, aquela educação ímpar que ele tinha, né, um homem cordaço, talhado, porque nos ajudou muito dentro da magistratura trabalhista, nos ensinou muito. Notável honestidade intelectual. Exatamente. O exemplo. Um homem íntegro e retilíneo. Eu sempre falo isso. Pessoa retilínea naquilo que tinha de atividade profissional como meio do trabalho. Então, Cláudio, assim, o Rodrigo já fez um vídeo, já preparou um vídeo, já colocou na internet sobre o Factum Principis. Aqui para 35 pelo visto do Código da Série B. Tá? Factum Principis é quando o Estado intervém numa atividade privada. Isto, pelo 486, geraria uma indenização de parte do Estado tanto em relação àquelas despedidas que seriam decorrentes dessa intervenção estatal. Mas aí o Rodrigo sempre coloca duas situações. Ele viu o vídeo dele no Facebook, né? Ele coloca duas situações que são muito interessantes que me fizeram pensar. O Factum Principis, considerado a força maior e o estado de calamidade pública. O benefício ou não do Estado com a situação que está acontecendo. Tá? Então, eu gostaria de ouvir assim, uma manifestação foi um dos pedidos até que eu fiz a ele, né, sobre o Factum Principis, que interessa muito aos senhores empresários da região, no autoridade. Tá? Maravilha. Tudo possível também. Poxa, fiquei emocionado agora, Marcelo, se lembrar do Dr. Moura. O Dr. Moura foi nosso grande mestre aqui de Direito do Trabalho do Rio Grande do Sul e recentemente falecido. E eu tive a honra e a tristeza também de escrever o obituário dele para a Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, para a MATRA, para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, certamente, se ele estivesse entre nós, ele explicaria e entenderia muito melhor do que pelo menos eu tenho capacidade de apresentar. Mas eu creio que essa é uma das grandes questões de enfrentamento da pandemia, é saber se o fechamento ou a paralisação ou o fechamento provisório da atividade econômica, ela pode ser creditada e pode ter direcionamento de responsabilidade para o poder público. Porque esse é um tema interessante, porque o empresário se vê numa situação em que a atividade econômica dele está paralisada ou tem a redução muito grande e ele, empresário, não tem culpa nenhuma disso. Ninguém tem culpa da ocorrência de uma pandemia, que é um fato da natureza, por mais traumático, por mais prejudicial que ele seja para uma grande coletividade. O direito do trabalho do mundo inteiro, e também o brasileiro, ele traz situações de enfrentamento de fatos imprevisíveis. E como o Marcelo bem lembrou, ele traz a partir de duas grandes figuras jurídicas, dois institutos jurídicos, o Factum Principis, ou fato do príncipe, e o acontecimento de força maior. O Factum Principis, o fato do príncipe, ele tem a característica, a circunstância de paralisação temporária definitiva de uma atividade econômica, mas a causa do Factum Principis, a causa da paralisação ou redução da atividade, ela é determinada por um ato de Estado. É o poder público que diz o seguinte, olha, essa atividade não vai mais poder acontecer. Então, você, empresário que tem atividade econômica e conta com contratos de emprego, com relações de trabalho, você vai ter que dar um jeito. Não vai mais poder manter a sua atividade, não vai mais poder manter os seus contratos de emprego. E isso acontece, o Factum Principis acontece, quando o Estado realiza um ato para benefício do próprio Estado. O próprio poder público se beneficia. Então, se a Prefeitura de Caxias do Sul, a Prefeitura de Erechim, pretende fazer passar uma ponte, ou uma estrada, ou uma avenida por dentro de um terreno privado, e nesse terreno tem uma atividade econômica e precisa desapropriar essa atividade, precisa desapropriar o terreno e inviabiliza a atividade econômica, bom, aí o benefício dessa desapropriação é unicamente do poder público, é unicamente da prefeitura do município.
E como é um município que se beneficia, que realiza a desapropriação, que causa o prejuízo, a responsabilidade pelos danos causados aos contratos de emprego, a eventual rescisão de contrato de trabalho, não pode ser do empregador, porque não é o empregador que deu causa a isso. A culpa é do poder público. E se a culpa é do poder público, da prefeitura, quem tem que fazer o pagamento da rescisão, quem tem que cumprir com as responsabilidades de encerramento ou de paralisação temporária é a prefeitura, é o Estado, é a União, porque foi quem se beneficiou. Essa é a circunstância do factum principis que está previsto lá naquele obscuro e pouco estudado artigo da CLT, com o artigo 486. E muita gente veio dizer, e eu, com certa tristeza e decepção, ouvi até certas autoridades falando que se trata a situação da pandemia de uma situação do factum principis, e não é. Essa situação da pandemia e de responsabilidade oriunda da pandemia nos contratos de emprego se aplica uma outra figura, um outro instituto do direito do trabalho que se chama força maior. A força maior, ela é parecida com o factum principis porque ela, em primeiro lugar, ela também pode inviabilizar definitivamente ou prejudicar o empreendimento, mas ela é diferente na causa. Enquanto o factum principis, a causa é o ato do Estado que dificulta ou inviabiliza o empreendimento para benefício do próprio Estado, na força maior nós não temos atuação do Estado na determinação do prejuízo. O que nós temos, sim, é um fato inevitável que não tem concorrência do empregador, o empregador não tem causa, mas não tem nenhum benefício do Estado. O poder público não é beneficiado com a inviabilização ou dificuldade de atuação no empreendimento. Ninguém tem culpa. A culpa é da natureza. A culpa é uma força maior, é uma força da natureza que nós, humanos e mortais, não temos culpa e não temos como modificar, como declinar, como nos esquivar dos efeitos. E sendo uma situação de força maior em que ninguém tem culpa, se dá um benefício para o empregador. Caso efetivamente essa situação de força maior ela determine a inviabilização do empreendimento e, por consequência, a inviabilização da continuidade dos contratos de emprego, precisa mandar embora o funcionário. Não tem como manter, não tem como pagar mais salário porque não tem como manter. Nessa situação de força maior, há um benefício para o empregador. O empregador pode pagar somente metade das verbas rescisórias. Tem divergência na jurisprudência, como é que quais são essas verbas rescisórias, como é que é essa metade, mas vamos deixar assim de forma mais simples, que há um benefício para o empregador, que não precisa pagar a integralidade, vamos deixar assim bem genérico, das verbas rescisórias. E aí se pergunta, a situação da pandemia é a situação do factum principis ou é a situação da força maior? Bom, nós temos atos normativos de prefeituras e do governo do Estado que determina fechamento de atividade, ou pelo menos situações de restrição de atuação de atividades. Não, festas, cinemas, teatros, partidas de futebol e outros esportes, não pode ter aglomeração, porque nós temos uma obrigação de saúde pública de afastamento social, de restrição de atividade social. Veja, são atos do Estado. Mas a pergunta é, esse ato do Estado ocorre para benefício do próprio poder público? Não. O mais importante forma de atuação, mais importante missão do poder público, do Estado, do município e da União é de preservação da vida, da segurança e da saúde das pessoas. Então, os atos normativos das prefeituras e do governo do Estado, que determinam o fechamento provisório das atividades econômicas e que causa prejuízo para o empregador, ele não pode ser considerado factum principis, porque ele não é direcionado para o benefício do poder público, da prefeitura, do Estado e do município. É uma situação de força maior, é uma situação em que não há direcionamento de responsabilidade pelo poder público, a responsabilidade permanece com o empregador e em caso de fechamento da atividade, de impossibilidade real de fechamento, sem condições de manter os contratos de emprego, a pagamento de parte somente das rescisórias, das verbas rescisórias. Mas, de novo, eu insisto, nós temos várias alternativas viáveis, menos traumáticas para empregado e para o empresário, para manter o contrato de trabalho vigente, aguardando o encerramento dessa situação emergencial, sem que haja grandes prejuízos. E nós, se você tiver algum tempo, posso até falar de algumas experiências internacionais que nós temos tido, mas eu acho que é importante, Marcelo bem lembrou, a gente compreender a diferença desses institutos, porque os encaminhamentos são diferentes.
Pois é, a empresa já está passando por dificuldade, né, doutor? Veja bem, ela vai ter que fechar as portas porque realmente não tem mais verbas para poder tocar o seu negócio. É complicadíssimo, né? Porque ele já não vai ter verbas, aí ele consegue esse benefício de 50%, mas ele corre o risco de, logo em seguida, ele já ter problemas adiante, né, na justiça, que os colaboradores poderão entrar com uma ação indenizatória pedindo aí a rescisão, ou isso não pode? Pode, você bem lembra. E é importante frisar o seguinte, Clóvis, não é simplesmente a circunstância de ficar fechado por um período ou diminuição da clientela que permite a aplicação do Instituto da Força Maior para pagamento menor da rescisória. Não é isso que determina. A empresa pode ter, e espera-se que empresas responsáveis tenham reservas econômicas. Se tiver essas reservas econômicas e puder se manter a empresa ainda ativa, ainda com menor atividade, pagando salário, não pode alegar a força maior. A força maior só pode ser aplicada se o período de fechamento, de restrição de atividades, é realmente longo e determinante do fechamento e do encerramento da atividade. E são situações extremamente raras. Se você fizer uma pesquisa jurisprudencial, um aluno veio me dizer isso há pouco tempo, há poucos dias, que ele fez uma pesquisa de jurisprudência para tentar achar jurisprudência dos tribunais trabalhistas de reconhecimento de força maior. Ele disse que só conseguiu achar 2 do Brasil inteiro. Nossa. Então, é complicado achar que esse instituto da força maior vai resolver essa situação. Temos outras alternativas muito melhores a serem aplicadas e estão aí. Só basta querer aplicar. Eu só quero complementar em um minuto, não é nem um adendo, mas é um conceito. Dentro do direito, nós vivemos com os conceitos de previsibilidade e imprevisibilidade. São conceitos que eu posso prever, que eu não posso prever. E há um terceiro que eu quero acrescer, que se chama risco de imprevisibilidade. Então, nós temos o que pode ser previsível, dentro dos acidentes nós falamos, é prevenível e é previsível. Posso ocorrer no acidente. Tá? Mas eu estou trazendo isso. Eu tenho a imprevisibilidade e eu tenho esse risco de imprevisibilidade. São 3 tópicos que a gente tem que entender dentro do direito para chegar à força maior ou ao facto crítico. Tá? Então, como o Rodrigo bem delineou essa matéria, né, para os seus empresários, eu acredito, Rodrigo, que teremos, eu posso estar totalmente equivocado na minha visão, mas eu acho que nós teremos um número razoável de demandas buscando reparação do Estado, através do Pacto Crítico, a alegação do Pacto Crítico. Isso eu já ouvi de Erechim, algumas pessoas de Erechim, e já ouvi de Caxias do Sul. Então, não é uma coisa centralizada em Porto Alegre, grandes capitais, né? Tá? E aí, nós seremos chamados a falar sobre isso. Nós já entendemos a questão da previsibilidade ou da imprevisão de uma situação. Mas não vamos entrar aqui em conceito de força maior, de fase fortuita. Isso não vai servir para nada, a não ser para questões acadêmicas, como o próprio Rodrigo menciona. Nós vamos decidir isso nos processos. Nem nós vamos estar dizendo às pessoas que a força maior, no caso fortuito, ou o risco maior. Isso aí é o básico que nós podemos olhar e decidir. Mas alertar as pessoas não quer dizer que nós precisamos de todo o poder. Mas algum estudo a gente tem. Quando eu ouvi esse vídeo do Rodrigo, ele me fez pensar em questão exatamente do que ele conclui, que é o benefício do Estado em relação ao ato de império. Qual o benefício do Estado em fechar uma loja ou determinar os fechamentos? Nenhum. Ele quer que continue, né? Ao contrário, vai perder a arrecadação de impostos. Ele quer que continue. É bem isso, amigo. Com as medidas do governo federal, ele quer que continue. Mas o Estado, o município, através do prefeito e do governador, tem essa possibilidade de competência quando se trata de saúde. Então, temos que ter esse cuidado. Doutor Marcelo e doutor Rodrigo, ontem, na coletiva de imprensa, o prefeito municipal de Erechim, que deu aqui, né, sobre algumas situações da nossa querida Erechim, que o comércio vai permanecer com 30%
do efetivo trabalhando com teleentrega, com entrega chamada também, que eu não sei como é que é o nome propriamente dito, que o cliente chega na porta da loja, ele pode pegar o material e sair. Não sei tecnicamente, o prefeito ontem falou aí, ele é muito didático, né? E ele falou sobre essa situação. É viável, é claro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importante essas considerações de que nós estarmos trabalhando nesse sentido, porque a economia não para também, né? É só um fato, só para uma questão só de citação aqui, que o prefeito ontem citou nessa situação, e que o prefeito quer que as lojas continuem trabalhando, e ele vai muito de encontro, eu acho, que com o decreto do governador que proíbe, né, esse trabalho desta forma. O governador, segundo ontem, no decreto dele, ele disse que todas as lojas, todo o comércio deve ser fechado. Mas eu vou ler um recado aqui, depois eu deixo o doutor Rodrigo e o doutor Marcelo aí. O pessoal aqui está participando, o Luciano Vans também participando, ok. Mas uma pergunta: se o Estado, para tudo isso, não é benefício próprio, como não vai ter como atender todos e vai ter mais gastos com isso? Não entendi muito bem o que o Luciano quis citar aqui, mas não sei se o doutor Marcelo, o doutor Rodrigo conseguiram entender aí. Bárbara Bedin, muito didática as considerações dos doutores. Renan Christian Pave, duas feras do direito do trabalho, um abraço. Douglas Garcia, prazer imenso em ouvir o doutor Marcelo. Eu abro aí para os doutores, por favor, se quiserem fazer algumas considerações a respeito, não sei se podemos falar. Eu posso responder a pergunta sobre o benefício do Estado, porque eu vejo que essa é uma dúvida recorrente que eu já ouvi também, né? Uhum. Diz o seguinte, Marcelo, qual é o nome da pessoa? Luciano Vans. Luciano, você pergunta se o Estado não teria benefício próprio com a diminuição dos atendimentos. Bom, a gente não pode pensar em função do Estado transportando o que a gente acredita que seja a função da empresa. O Estado não realiza interesse próprio ao atender a saúde de pessoas, porque o interesse é da coletividade na saúde e na vida da população. Se o Estado não tivesse um interesse, se o interesse não fosse coletivo da existência de preservação da saúde e segurança da população, não precisa ter Estado. E aí cada um vivemos na selva, né, cada um decidindo, definindo e impondo a sua própria força. O factum principis ocorre quando o Estado tem duas opções. Ele pode passar a estrada numa rua ou pode passar na outra, mas ele não tem a obrigação de passar, nem de criar a estrada para desapropriar o terreno, ou para desapropriar o terreno, não tem nem a obrigação de criar a estrada, nem a obrigação de passar a estrada naquele terreno. Esse é o interesse individual do Estado. Mas a gente não pode confundir essas opções do poder público com a obrigação do poder público de cumprimento de saúde e segurança da sua população, porque essa é a obrigação indeclinável do poder público. Não é somente do presidente da República, não é somente do governador do Estado, mas é principalmente das lideranças políticas que estão mais próximas da população. E, portanto, cada prefeito de cada município do Rio Grande do Sul do Brasil tem a obrigação de honrar o seu mandato cumprindo a demanda principal da população, que é a da preservação da sua saúde e da sua vida. E nós já temos algumas orientações do Supremo Tribunal Constitucional sobre isso. O ministro Barroso, há 2 dias, produziu uma decisão proibindo o governo federal de veiculação de qualquer campanha que exorte a população a retornar às atividades ou minimizar os riscos. Ou veja, o próprio Supremo Tribunal Federal já sinalizou de que a obrigação do poder público, a obrigação de cada administrador público, de cada liderança política, é de preservação da vida e não exortar, não criar condições para retorno a atividades econômicas que podem implicar convívio social facilitado e, por via de consequência, facilitação do contágio. Então, eu teria... Você sabe, né, Clóvis, que Marcelo e eu, como nós somos magistrados, nós temos a obrigação de não adiantar julgamentos e não dizer de que forma nós vamos julgar. Perfeito. Mas nós somos agentes políticos e somos cidadãos e temos responsabilidade de apresentar o ambiente jurídico, a normatividade, da forma como ela se posta. E o momento é
de cumprimento dessa responsabilidade e fazer esses alertas gerais, técnicos, gerais, não específicos para as nossas jurisdições, de responsabilidade do administrador público de atuar no esforço nacional de preservação da saúde e da segurança da sua população. Essa é a responsabilidade, essa é a demanda que se impõe ao administrador. Eu só quero oferecer ao Rodrigo e Cláudio, quando eu vou pensar, se eu fosse pensar na demanda. Eu não sei se o doutor Rodrigo está ouvindo bem o doutor Marcelo, eu estou com o áudio muito baixo. Bom, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Se eu vou pensar em avisar uma demanda, questionando Pacto Príncipe, eu já pegaria as duas palavras: previsibilidade e imprevisibilidade. Partindo disso, eu tenho como estudar, até no Google, se eu for aos livros, eventual solução que os tribunais já enfrentaram essa matéria mais de uma vez. Certamente, talvez milhares de vezes. Tem pouca coisa, mas já houve enfrentamento. Então, a dica que eu dou: previsibilidade, imprevisibilidade, pacto cumprido. Eu acho que aí está solucionado e não precisamos ainda o Rodrigo dizer qual o caminho que eventualmente ele deu. Então, o caminho que ele está bem cuidado. Pelo menos por tudo. É importante que a gente faça estudar, ou pelo menos pegar aqui e dizer alguma coisa consistente para você. Possibilidade para o estudo, para aqueles que não ouviram a gente de castigo. Rodrigo, eu recebi agora várias mensagens aqui de pessoas de castigo que estão. Vamos ficar famosos na web. Ainda não estamos. Muito bem. Tem uma pergunta do pessoal lá do Ipiranga Futebol Clube, não sei se o doutor Rodrigo ou o doutor Marcelo. O fato é que o pessoal quer saber a respeito dos jogos, se isso vai implicar com as situações dos jogadores, enfim, como ficará essa situação do esporte no estado, se tem alguma posição a respeito disso, doutor Rodrigo, doutor Marcelo, se algum comentário a respeito dessa situação. Eu tenho acompanhado pela imprensa que os campeonatos de todo o país foram suspensos. Né? Inclusive, tinha um estado ainda que não tinha suspendido, que eu acho que era Rondônia e Roraima, esse suspendeu também. E essa medida de responsabilidade, né? O momento acho que muita gente não conseguiu entender ainda a gravidade do momento. Essa é a grande crise da nossa geração. É algo que nós vamos dizer para os netos. Lá naquele tempo, né, no começo de 2020, de março e abril de 2020, nós enfrentamos isso que hoje você vê nos documentários, hoje você vê nos filmes. Então, o que a gente viveu há 2 meses e os planos que a gente tinha há 2 meses para hoje, esses não são os mesmos. Os momentos são diferentes. Isso mudou nossa convivência familiar, nossas demandas, nossas responsabilidades, nossas prioridades. O esporte como já dizia Nelson Rodrigues, é a coisa mais importante entre as menos importantes. Mas isso a faz importante também. Então o esporte vai ficar no stand-by, vai ficar pausado também. Os jogadores de futebol, os atletas de modo geral, eles sofrem prejuízos da mesma forma que os demais empregados. Os empregadores, os clubes empregadores, sofrem prejuízos da mesma forma que os demais empregadores. Então o atleta jogador de futebol é um empregado, como outros empregados, vai também ter as mesmas perspectivas de adiantamento de férias. Teletrabalho não, né? Teletrabalho não, mas adiantamento de férias, eventualmente compensação de jornada, não sei, a gente pode pensar algo assim, da mesma forma que outros empregadores. Os clubes têm que ter criatividade, né? Tem que ter criatividade para também tentar diminuir esses danos aí. A gente vê outros esportes que têm utilizado a internet, eu vejo professores de musculação, professores de ginástica, de dança, dando aula pela internet, tem que ter criatividade, sabe? Porque
uma hora todo mundo que faz exercício, eu sei que o Marcelo é um grande atleta. Sim, corre 2. Eu sei, viu, doutor Rodrigo? Ele faz 5 quilômetros por dia correndo. Olha aí, ó. Olha aí, 5K já tá bem. Tá? Mas vai ter que correr pelo apartamento aí. E vai ter. Então, gente, o esporte, da mesma forma que outras atividades da vida, elas estão afetadas, mas a gente vai superar isso daqui a alguns meses. Bom, doutor Marcelo, doutor Marcelo, o senhor vai fazer a sua defesa dos 5 km ou não? Não, eu parei agora com 5 km para não pegar o Covid-19. Porque boa desculpa. Na minha periferia, que é onde eu caminho, só tem senhores acima de 60 anos, eles me veem, eles já vêm com um olhar de reprovação por eu estar na rua. Então, prefiro não me posicionar, é melhor ficar em casa. Ser mandado embora, vai voltar para casa, não sei o quê. Boa. Maravilha. Tem que fazer, como muitos aí de Erechim, pintar o cabelo. Viu? Ah, é? Doutor Marcelo, mas eu aqui claro, né, o meu cabelo, o senhor sabe que o cidadão assim, eu não vou falar cidadão de cor, né, quando chega cabelo branco, já é porque tá beirando os 100 anos, né, já tá chegando os 100 anos, então eu tô ainda meio que, o pessoal pergunta, mas tu pinta o cabelo? Não, meu cabelo é normal, cabelo preto, o senhor me conhece, sabe muito bem disso, né, sabe que realmente o cabelo Estou ali para conferir se é pintado ou se não é. O único que pode dizer se é pintado ou não é Clóvis, o cabeleireiro. Sim. Estive lá ontem, mandou um abraço pro senhor, doutor Marcelo. Estive lá conversando com ele, né? Ele está trabalhando em horários assim, somente exclusivos, né? Estive lá ontem conversando com ele, né? Mas tá do mesmo jeito, viu? Só que ele pinta o cabelo, viu? Pois é, eu não. Foi a última neve que nós tivemos em Caxias, acho que foi em 2012, né? Então, aí caiu e não voltou mais. O Rodrigo vai ter o mesmo problema quando ele ficar um pouco mais velho, que ele é jovem ainda, né? A Justiça do Trabalho faz a gente ficar de cabelo branco. A gente não pensa que não fica, porque a gente fica de cabelo branco. Vai branqueando o cerro. Branqueando, todo dia tem alguma coisa. Vai geando. Vai ficando velhinho e vai ficando de cabelo branco. Mas é assim, renovando. Graças a Deus, ele nos coloca pessoas boas, de bom coração e inteligentes, que sabem estudar o direito do trabalho, né, que não tem esse viés, que eu sempre digo assim, de ir para um lado para o outro, a pessoa retilínea, que pode dar uma informação sem nenhum cunho ideológico, sabe? A gente está dando informações de cunho teórico, prático e do direito, sabe? Que serve a dica para quem está ouvindo. Isso que é importante, a dica do direito para quem está ouvindo. Cada um é especialista na sua área, né? E, graças a Deus, acabei acumulando bastante experiência nessa área de saúde e segurança do trabalho, né? Mas o Rodrigo tem uma experiência como professor, como médico, como magistrado, né? Que ele vai levar, ele é muito jovem ainda, ele vai levar para a vida dele. Certamente um dia estará no tribunal. Eu não irei, eu vou ficar na sexta vara antes que me perguntem. Eu irei ficar na sexta vara, porque na sexta vara é como se fosse um filho. Eu estou lá desde o início, então eu só saio de lá arrastado, né? No final, assim, bem velhinho. Disse isso para os advogados também. Vocês vão ter que me aguentar, como disse o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Nós estamos falando de futebol, né? Então, como eu só pego a compulsória com 75, né, Rodrigo? Então, se não for antes, até os 75 eu vou falar como brasileiro. Será que... bater os 75, eu saio. Eu ainda acho que o Marcelo devia ir para o tribunal, devia ser desembargador e fazer um grande trabalho lá. Vamos fazer uma campanha aí. Vamos fazer a campanha. Vamos fazer a primeira oportunidade que nós tiver aí com o desembargador, viu, doutor Marcelo, a gente fazer uma conversa com ele. Eu vou provocar essa situação, viu? Eu vou provocar, viu? O doutor Rodrigo vai me ajudar. Claro, conte comigo. Estou muito feliz onde eu estou muito realizado. Mas aí, doutor Marcelo, o senhor vai ficar perto da dona Patroa em Porto Alegre, daí isso já fica tudo ali pertinho, já, tudo certo. Eu fico perto igual, agora tem vídeo aqui. Você viu, doutor Rodrigo, que ele que não quis saber de... Não, já livrou, não quis saber. Não, mas a gente faz pouquinho, a gente vai convencendo.
Convence, né? Perto do coração que a gente está, como a gente está dos amigos. Mas pode ter certeza, viu? Mas e se nós lançarmos, doutor Marcelo, o senhor para prefeito de Caxias do Sul? Acho que eu não tenho condições, viu? Não tem condições? Não, porque eu não nasci para política. Eu nasci para política. Não é meu caso. Muito bem. Pode ter uma pergunta, nós podemos liberar. Vamos liberar o doutor Rodrigo, que eu acho que ele está ansioso. É que nós ficamos até 11h30 todas as quinta-feiras, né, doutor Marcelo? O doutor Rodrigo sabe que a gente faz esse bate-papo sempre nas quinta-feiras aí. E conversamos de tudo, viu, doutor Rodrigo? Brincamos aí, damos risada e falamos coisas sérias também, como o doutor Marcelo e o senhor falou hoje. O Luciano Vans diz, obrigado pelas palavras dos dois doutores, tudo esclarecido. Renan Cristio Pave, doutores, o momento clama para entendermos melhor o princípio da primazia do interesse público sobre o interesse privado. Parabéns pelas respeitáveis considerações. Bem, nós agradecemos, eu acho que... Eu vou agradecer em meu nome do Rodrigo, obviamente, para o seu agradecimento, né? Mas, nosso trabalho aqui, Rodrigo, para que tu tenhas conhecimento, é de passar a comunidade Erechim, como esse material também vai para a internet, vai para YouTube, para o mundo, né? Isso. Vai em outras plataformas sociais, né? Nós temos uma intenção de auxiliar as pessoas. Então, as pessoas, às vezes, no horário não podem, estão trabalhando, vão ver de noite, vão ver no final de semana, ou vão olhar depois, assim, mas eles têm aquela possibilidade de ver o Rodrigo falando, o Luiz Marcelo falando. A gente já trouxe aqui psicóloga, já conversamos com conversamos com um advogado previdencialista. É importante também, no tempo ainda que não estavam nas trocas, que não é comum da Previdência Social, das aposentadorias, né, do nosso sistema de aposentadoria. Nesse momento, Rodrigo, parece que é muito importante ouvir os magistrados do trabalho. Tá? Por isso que eu queria começar pelo teu depoimento, pelo estudioso que tu é, pela figura ímpar que tu é dentro da magistratura trabalhista gaúcha. Então, eu quis trazer para o Clóvis um colega que é um exemplo para mim, sabe? Uma pessoa que eu vinha conhecer no curso que eu fiz lá de faculdade. Já o conhecia, mas tive o maior cuidado com ele. Nunca me esqueci das punitive damage que nós discutimos, né? E isso eu não vou nem te dizer o que é, Clóvis, porque não interessa agora, né? Sim. Mas existe assim, uma discussão que eu ouvi do Rodrigo a respeito desse tema. Então aquilo ficou e me fez pensar. E tudo que ele escreve, ou que ele agora está usando a plataforma digital, me faz pensar. E é isso, a gente não é dono da verdade por ser mais velho. A gente tem que ouvir quem estuda também. E não quem tem só o caráter ideológico de falar alguma coisa. Porque isso é assim, e acabou. Não é assim. Vamos pensar. Vamos pensar tecnicamente dentro do direito e decidir tecnicamente também sem o viés. Nós temos a nossa previsão, a nossa preferência, mas o nosso dever como magistrado, antes de tudo, é imparcialidade. Então, quando a gente senta aqui para dizer às pessoas, olha, tal coisa pensa, tal coisa tenha senso crítico, tal coisa vai estudar, procure essas palavras, é porque a gente sabe o caminho que vai ter lá adiante. Não só pelo estudo, mas pela experiência do dia a dia que a gente tem. Tá? Eu te agradeço muito, Clóvis. Agradeço muito também de coração ao Rodrigo. Sabe que futuramente vou incomodar ele. Mais uma vez, tivemos uma questão polêmica. Acho que é importante que o pessoal do Erechim ouça. É importante que os amigos de Caxias também. E fica o meu agradecimento de coração, Rodrigo. Foi excelente a sua explanação. Bem clara, bem didática, como grande professor que é também, grande colega, grande amigo, querido amigo, que eu vou levar o resto da minha vida. Mas não adianta fazer campanha para eu ir para o tribunal. Muito obrigado. Doutor Rodrigo. Olha só, a campanha a campanha está nas ruas, tá, Marcelo? Já não depende mais de ti, já está na rua, já está com a militância. Doutor Rodrigo, vamos mandar esse vídeo pro corregedor lá, para ver se o corregedor, não, para o pessoal do tribunal, para ver se nós vamos ver se encampamos aí essa ideia do doutor Marcelo estar lá. Deixa eu chegar aos 75. Vamos que merece. Porque é o seguinte, as boas pessoas têm que estar nos lugares certos.
sabe? Hoje em dia, o Dr. Marcelo ele é referência, antigamente ele era referência regional aqui no Rio Grande do Sul sobre matéria de saúde e segurança. Hoje o Dr. Marcelo é uma referência nacional. É verdade. Não há tema tratado no Poder Judiciário trabalhista sobre saúde e segurança do trabalho que não passe pela oitiva das considerações, as observações dele, da experiência acumulada que ele tem. Não existe nenhum juiz do trabalho no Brasil, e eu digo isso com muita segurança, e não é rasgação de seda, não existe nenhum juiz do trabalho no Brasil com mais conhecimento e com mais experiência na jurisdição trabalhista de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais, que o Dr. Marcelo Porto. Então é uma referência nacional, não existe nenhuma questão hoje em dia que não passe por ele, e para mim é sempre um grande prazer, uma honra aceitar, e eu digo de novo, não é o convite, mas é a convocação do meu querido colega, meu querido amigo Marcelo Porto, para tratar dessas grandes questões do direito do trabalho, as relações trabalhistas, porque eu costumo dizer sempre, eu acho que o Marcelo já deve ter ouvido isso, nós somos a nossa profissão. Quando a gente pergunta o que você é, o que você é, você não pensa na sua religião, você pensa no seu time de futebol, na sua nacionalidade, você pensa na sua profissão. Nas entrevistas de TV, as pessoas, quando são entrevistadas na rua, tem o nome dela embaixo a profissão delas. Porque a profissão, o modo de trabalhar, o modo de empreender, é mais do que o modo de ganhar dinheiro, de sobreviver. É um modo de pertencimento a uma coletividade. E nesse momento tão crítico de vida que a gente está enfrentando, é muito importante a gente reconhecer a importância que tem o trabalho. Acho que um dos grandes ensinamentos que essa grande crise mundial vai nos passar é o ensinamento do valor das pessoas e dos seus trabalhos. Como é importante trabalhar, como é o trabalho humano que move a economia, que nos define como nós somos e promove o bem-estar da população e a existência do próprio Estado. Fico sempre à disposição do Marcelo, da WebVox, e é super importante. O Marcelo tratou isso muito bem. É muito importante que a magistratura ela saia um pouco do gabinete, saia às vezes do gabinete da sua casa, né, da sua casa, e possa trazer essas impressões, porque nós temos muitos defeitos, como todos os profissionais, como todas as pessoas, mas eu acho que a imparcialidade e a experiência que os magistrados de todo o Brasil, juízes e juízes de todo o Brasil têm, elas não podem ser ignoradas. Eu acho que nesse momento de crise nós temos que ouvir todos e principalmente temos que ouvir as pessoas que fazem da imparcialidade e do resolver os problemas alheios as suas missões de vida. Fico sempre à disposição, Marcelo e Clóvis. Doutor Marcelo, doutor Rodrigo, eu quero dizer aos senhores que foi um momento ímpar da minha vida. Conversar com o doutor Marcelo é um prazer sempre nas quinta-feiras, e fora disso também a gente conversa pelo WhatsApp e a gente conversa. E o doutor Rodrigo sempre a gente conversa, então, como eu falava anteriormente. Dizer que realmente é um prazer, né, conversar e informar também a comunidade como um todo, né, que a gente sempre faz isso de livre e espontânea vontade, sem nenhum custo. O doutor Marcelo faz esse programa comigo. A gente sempre tenta passar para as pessoas que têm um pouquinho de sensibilidade, tenta entender um pouquinho que a gente passa para essas pessoas maravilhosas como a gente passou hoje neste período. Dizer aos senhores que foi realmente um momento ímpar e mostrar para as pessoas que a gente também tem um pouquinho de senso de coração, né, de trazer às pessoas as informações que são necessárias. E que o senhor Rodrigo realmente jovem ainda, né, vai com certeza trazer muitas informações às pessoas. E parabéns pelo seu desenvolvimento, parabéns pela sua pessoa, né? Não o conhecia, o doutor Marcelo disse que era uma excelente pessoa, então eu tive o prazer de trocar de ouvir com vocês aí, trazer essas informações para a comunidade como um todo, para o mundo inteiro, né? Mas dizer ao doutor Rodrigo que o senhor realmente é um conhecedor de fato e didático e conhece muito da matéria, assim como o doutor Marcelo também. Me coloco à disposição sempre que for necessário para a gente colocar aí a comunidade, né, como um todo, trazer as informações que sejam necessárias, seja qual for, mas sempre estar com a comunidade fazendo essa prestação de serviço, que eu com certeza vou levar para o resto da minha vida este momento que nós tivemos aqui, este bate-papo com dois juízes, assim, no estado do Rio Grande do Sul. Eu digo que realmente muito magnífico, viu? Olha, a minha formação é administração, sou formado em administração, sou
trabalho hoje como jornalista, trabalho hoje fazendo essas informações para a comunidade, me sinto muito feliz neste momento difícil que nós estamos vivendo nas nossas vidas, mas espero que Deus esteja sempre no comando, como eu digo sempre. Obrigado a vocês. Eu quero só uma coisa antes de encerrar, Paulo. Vou dizer como eu sou velho. Tá? O Rodrigo tem ali uma Hamilton 98, acho. Não sei se é uma Hamilton 98, Rodrigo ali, uma máquina de escrever Hamilton 98. Sim, vamos mostrar aí. É uma Lexington 80. Isso eu comprei no antiquário, é um projeto de restauro. Eu comprei no antiquário. Tá? Eu, em 1987, fazia audiência digitando, não era digitando, desculpa, datilografando. Parecida com essa. Então, Clóvis, estou ficando velho, né? A máquina que ele tem lá, eu usei para trabalhar em sala de audiência. Rodrigo? Então, olha só. Lá no antiquário, eu olhando aquilo lá, me lembrei de quando eu comecei na Justiça do Trabalho, datilografando audiência. Aí veio uma máquina eletrônica, que era uma facite eletrônica, e depois nós tivemos também uma IBM, que era caríssima IBM. Não é do tempo de vocês. Vocês são muito jovens para essas coisas. Então, eu olhando aquela máquina, me lembrei do meu tempo de secretário de audiência, né? Onde eu aprendi muito com uma juíza, que me deu a chance de ser secretário de audiência e eu seria um assistente de juiz. Eu trabalhava 12 horas por dia. Talvez por isso eu esteja hoje como magistrado. Não porque eu disse para ela, não, eu não quero ser nem secretário, nem assistente da senhora. Né? Então, vamos pensar assim, às vezes na vida a oportunidade aparece e a gente não abraça ela. Eu abracei a minha, nem cabelo branco, mas estou aqui podendo também, junto com o Rodrigo e contigo, Cláudio, estender a mão para ajudar os outros, ainda que no direito, né? Sim. Então, isso é bonito, aquela máquina representa um tipo na minha vida. Eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor fez curso de datilografia? Claro, fiz curso de datilografia no Colégio Rosário em 1978, se não me engano. Já disse aqui do lado confirmando. Fiz curso de datilografia com o irmão Chacrinha. Arlindo Bortoncelo. Mas o tipo do Chacrinha. O que achou, doutor? Mas Clóvis, eu também fiz curso de datilografia. Então, deixa eu te dizer, Marcelo, eu fiz o último ano da existência do curso de datilografia do Senac de Porto Alegre. Depois disso, eles encerraram e passou a ter só a datilografia, digitação. Então, eu também aprendi a digitar com 10 dedos, teclado cego e máquina mecânica. Teclado cego, isso aí é importante. Nós teclado cego. A gente não precisa olhar o teclado. É fantasmagórico hoje em dia as pessoas verem isso. Conheço um jornalista aqui de Erechim que, vou só contar bem rapidinho, ele conversa, ele vai, por exemplo, ele vai gravar uma entrevista e ele fica conversando com você e fica datilografando assim, ó. Ele usa hoje a máquina ainda, ele usa essa máquina de datilografia para fazer os textos dele. Não vou citar o nome. Eu tenho motivo para ficar emocionado, porque o meu concurso do tribunal foi em uma máquina assim também. Acho que era uma Facite até na época. O nome era Facite. Então, aprendi numa Hamilton 98, trabalhei numa Hamilton 98, numa Facite, depois numa eletrônica, depois numa IBM e depois veio o primeiro computador. Nós colocamos em 1984, 87 na base do trabalho. A junta de conciliação foi a junta de conciliação no momento histórico. Momento histórico. Eu ia trabalhar e voltava às 8 horas da noite. Muito bem, senhores. Nós tivemos no ar por 2 horas e 12 minutos, contabilizado aqui, estou vendo aqui no monitor, 2 horas e 12 minutos, falando sobre diversos assuntos relacionados à comunidade. Eu agradeço de coração, doutor Rodrigo, meu muito obrigado, e me coloco à disposição, doutor Rodrigo, quando o senhor precisar, por favor, a gente pode fazer um comentário, falar sobre algo que o senhor queira, e serei sempre parceiro, viu, doutor? Pode ter certeza que dessas causas eu serei sempre para divulgar. Que normalmente, aquilo que o doutor Marcelo fala, juízes não gosta muito de falar, né? Ele não gosta muito de falar para a comunidade, mas é importante, olha só que maravilhoso a informação vindo exatamente dos doutores. Obrigado, doutor Rodrigo, sempre continue dessa forma, pode ter certeza que
estamos no caminho certo. Eu tenho a certeza absoluta. Minha idade não me diz muito, mas o Dr. Marcelo pode confirmar isso. Eu acho que o caminho é exatamente nesse sentido, a gente ajudar as pessoas. Eu não me furto de maneira nenhuma de sempre ajudar. Eu estarei sempre à disposição. Se tiver que for dia, noite, a mulher briga comigo, mas tudo bem, né? Faz parte. Dr. Rodrigo, um grande abraço. Foi um prazer imenso falar com o senhor. Sempre à disposição, um grande abraço, e os tempos são outros. Os juízes têm que falar também. Doutor Marcelo, obrigado. Muito obrigado novamente ao Rodrigo, muito obrigado, Clóvis, aos que nos ouvem e assistem. E nós vamos estar aí, enquanto. Eu sempre digo assim, Rodrigo, para o Clóvis, enquanto o Berlim assim nos permitir, vamos estar ajudando a quem precisa de uma forma ou de outra. Né? Então, eu aprendi na minha vida que é muito melhor a gente ajudar do que ser ajudado. Então, nosso momento agora é de ajudar. Quem pode ajudar quer Deus. Estenda o braço, estenda a mão e leve o outro junto consigo para cima, não para baixo. Para baixo, estamos levando toda hora, né? Mas vamos levar os outros para cima. Eu levanto de manhã, doutor Marcelo e doutor Rodrigo, e sempre olho para o céu, né? Que diz assim, eu acredito muito em Deus, né? Sou católico, independente da religião que for, mas eu acredito muito em Deus. E Deus sempre está no lugar certo e Ele vai estar sempre com a gente, pessoas que são pessoas boas, e com certeza a gente vai estar junto. Bom, às 11 horas e 35 minutinhos agora, a gente encerra o nosso programa de hoje com os doutores, hoje o doutor Marcelo e o doutor Rodrigo, que a gente fez um programa fenomenal, pode ter certeza absoluta que foi um dos melhores programas que a gente conseguiu traduzir aqui em nossa rádio. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, em nome de nossos apoiadores, é claro, Sicredi com a gente, também Estacione Rotativo, erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. Tomei muito chimarrão hoje de manhã, né? E também Carvalho Materiais de Construção e Acabamento, em 4 endereços para melhor atender. A gente vai encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a todos a paciência e a sua audiência que estiveram conosco. E é claro, voltamos na próxima quinta-feira com mais informações diretamente lá com o Dr. Marcelo. A gente vai trazer informações a respeito da nossa comunidade, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. A gente encerra a nossa transmissão de hoje dizendo a vocês nosso muito, muito obrigado. Bom dia, fui!